Bom dia, irmãos, é uma alegria estar com vocês agora de manhã para compartilhar a palavra de Deus. Antes de começar, eu queria agradecer a todos que me param no convívio e perguntam como é que eu estou, como é que nós estamos, eu e minha esposa. Fazem quase 2 meses que a nossa filha se casou e meu filho também está estudando em outra cidade, então estamos só eu e ela em casa. E me perguntam como é que eu estou. E sempre eu estou falando que há vantagens e desvantagens, né? As desvantagens é que a gente fica muito emotivo, lembrando. Vira e mexe, estou tirando uma foto quando eles eram crianças e olhando meus cabelos brancos, vendo que o tempo passou. Mas também algumas vantagens, né? Agora a geladeira é só minha e da minha esposa. Tenho a minha esposa só para mim. Uma outra desvantagem é que quando lá em casa... Bom, eu sou meio bagunceiro com as minhas coisas. A minha luta é ser organizada. A Rosângela já é mais certinha. Eu tenho aprendido a ser mais organizado com ela. Então, quando ela falava, Marcelo, que bagunça é essa? Antes, quando os filhos estavam em casa, eu falava, você perguntou se foi eu? E agora, quando ela fala, Marcelo, que bagunça é essa? Eu já levanto a mão, me rendo. Inclusive, eu tenho até uma foto que representa bem esse momento da minha vida. Se os irmãos puderem colocar aqui. É mais ou menos assim que eu fico, que eu já me entrego. Mas tem sido uma alegria para nós, especialmente ver nossos filhos crescendo e se tornando adultos, independentes. E eu sei que é o sonho de cada um aqui, isso vai acontecer na vida de cada um aqui. Por isso temos que perseverar e estar perto de Deus para ver os milagres de Deus acontecendo na nossa vida. Vou falar hoje sobre transformados para servir. Bom, servidão não é uma palavra muito simpática no nosso mundo de hoje. Mas quando Jesus entra em cena, quando falamos de vida espiritual, essa palavra é de profundo significado na nossa vida. Tem tudo a ver com a vida cristã, com as nossas vidas espirituais. Eu queria ler com você agora, em João capítulo 13. Eu separei especialmente 3 escrituras aqui que são marcantes quando nós estamos falando sobre servidão. João 13, versículo 12 diz assim. Se você puder abrir comigo, João 13, versículo 12. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa. Sentou-se outra vez à mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz, e afirmo a vocês que isso é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se praticarem. Sabe, Jesus estava aqui treinando os seus discípulos. E Jesus tinha percebido que já havia um espírito de competição ali. Havia egoísmo entre os discípulos. Momentos anteriores, uma mãe chega até Jesus e reivindica o lado esquerdo, o lado direito do reino. Lugares especiais para seus filhos. E Jesus querendo ensinar o que era ser importante no reino de Deus, ele fala dessa escritura, desse momento tão marcante para nós, onde Jesus lava os pés dos discípulos. Também em Filipenses capítulo 2, versículo 1. Agora são palavras de Paulo, falando sobre Jesus. Filipenses 2, versículo 1 diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considere os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos outros.
Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Sabe o que mais me chama a atenção aqui, nesse discurso de Paulo, falando sobre Jesus? É quando ele fala aqui que Jesus abriu mão de tudo e vestiu e tomou a natureza de servo. Também em Mateus 20, versículo 25, num outro momento onde Jesus ensina para os discípulos o que era ser importante no reino dele. Ele fala aqui em Mateus 20, versículo 25. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governantes dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Sabe, Jesus começa esse ensinamento expondo o panorama do que era ser importante para o mundo naquela época. E que não mudou muito hoje. As pessoas não querem servir. Pelo contrário, elas querem ser servidas. E Jesus coloca isso colocando um contraponto, dizendo que no reino de Deus é diferente, que na vida espiritual é diferente. Se nós queremos ser pessoas importantes, precisamos servir, precisamos ter a natureza de servo. E quando pensamos em Jesus, é maravilhoso pensar em Jesus. Sabe, o Mariano falando aqui na ceia sobre Jesus, quando nós estamos estudando sobre Jesus, Jesus deixou os céus, assumiu a natureza de ser humano, como ser humano, veio até aqui entre nós, pisou aqui nessa terra, ensinou para nós os passos que nós deveríamos dar, como modelo de ser humano que agradava a Deus. Aguentou a ingratidão do ser humano, depois morreu numa cruz, ressuscitou, foi aos céus, treinou 12 homens, permitiu que a palavra de Deus chegasse até nós, compilada para nós aqui, prontinha para nós hoje. E como se tudo isso não bastasse, Deus supre nossas necessidades. Jesus abriu as portas da igreja para nós, através dos discípulos. Colocou em nós o Espírito Santo, somos salvos hoje por causa de Jesus. São tantas coisas, eu sei que nós gostamos de vir aqui, gostamos de louvar a Deus, você gosta de cantar canções, você fica emocionado. Ficamos emocionados quando pensamos em Jesus, não é verdade? Mas a pergunta é, o que nós fazemos com tudo isso? Como nós respondemos a tudo isso? De que maneira podemos viver em resposta a esse amor que Deus derrama sobre nós todos os dias? Fazemos o quê? Sabe, o apóstolo Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange. E essa deveria ser a nossa resposta, irmãos. Por estarmos constrangidos por tanto amor, por tanta dádiva de Deus para nós, deveríamos ser impulsionados, motivados a servir, porque estamos constrangidos com o amor de Deus. Sim, vamos louvar a Deus, vamos ficar emocionados com as coisas de Deus, mas precisamos também colocar isso na prática. E a prática que Deus nos deu para executarmos, para vivermos a vida cristã, para vivermos esse amor, essa resposta a Deus, é a servidão.
A servidão está intimamente ligada, irmãos, à nossa vida cristã. Viver sem servir pode ser qualquer outra coisa menos cristianismo. O cristianismo, ele está intimamente ligado à servidão, a sermos servos. O que o mundo não quer fazer, mas que no reino de Deus somos chamados a fazer. Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus e ao próximo. E se amamos o próximo, vamos expressar isso através da servidão. E esse servir geralmente é de graça. Quando estamos servindo alguém, estamos dando alguma coisa. Geralmente comunicamos amor porque estamos servindo e estamos dando alguma coisa. Quando você abre a sua casa e recebe alguém, está dando a sua comida. Isso é bom, não é? É difícil você ver uma reunião de cristãos se não tiver comida. Você vai na casa do irmão, não tem nada, nem água, você fala, puxa vida, esse irmão não está muito bem. Tem que ter pelo menos uma aguinha ali, né, um suquinho, nem que seja um quisuco, um tangue, mas tem alguma coisa ali. Você dá alguma coisa. Quando você hospeda alguém, um irmão que vem de fora, você está dando ali a sua cama, o seu espaço, sua comida. Quando você está passando tempo com alguém, você está dando do seu tempo, do seu carinho. Quando você está ensinando alguém, você está dando do seu conhecimento, do tempo que você passou conhecendo e crescendo e amadurecendo, para dar para alguém, para ensinar alguém. Comunicamos amor servindo, e quando só servimos, nós damos alguma coisa. Geralmente estamos dando alguma coisa e de graça. Sabe o que eu mais me animo nessas escrituras que eu li agora? É pensar que Jesus se esvaziou para assumir a natureza de servo. Se esvaziou. Irmão, se nós queremos servir, se servidão faz parte da nossa vida, nós precisamos nos esvaziar. Você é conhecido como servo? Naturalmente você é conhecido como servo. Eu não estou falando sobre só servir na igreja, no coral, aqui na nova geração, isso é importante, mas eu estou falando no dia a dia. Você é conhecido como servo? Para sermos servos, precisamos nos esvaziar. Precisamos tirar coisas de nós para ter espaço para servir. Sabe, é triste quando alguns irmãos, ao invés de se esvaziar, estão se enchendo de coisas. Talvez se enchendo de orgulho, se enchendo de muito trabalho, se enchendo de muita atividade e não tendo tempo para servir, não tendo mais coração para servir. Irmãos, se nós queremos ser servos, ser conhecidos como servos, precisamos nos esvaziar. O que você vai tirar? O que você vai se esvaziar? Tirar coisas da sua agenda, da sua correria do dia a dia, para dedicar tempo, para servir. Sabe, eu fico pensando da servidão que nós fazemos. Quero falar com os jovens aqui. Se nós vamos comunicar Jesus em casa, nós precisamos servir nossas famílias. Por exemplo, lavar a louça em casa. Não é? Agora os pais ficaram felizes em sair, Marcelo, fala mesmo. Mas é assim, os jovens não gostam muito de fazer serviços em casa. Eu lembro quando eu era pequeno, e, bom, na minha casa tinha 3 homens, a Magali não era nascida ainda. Imagina, coitada da minha mãe, com 3 homens, 3 meninos arteiros. E minha mãe ia fazer compra na padaria, no mercado, a gente não tinha carro, tinha que trazer tudo no braço. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos, e eu tinha que ir com a minha mãe, com aquela cara emburrada, né? Tá bom, vamos lá, mãe. E minha mãe me deu um pacote de carne para trazer para casa. E eu lembro, e carne naquela época era artigo de luxo, né? Era uma vez a cada sei lá quanto tempo. E aí a minha mãe, carrega aí, filho. Eu, mãe, tá pesado, mãe, não tô aguentando. Eu não queria estar aqui, mãe. Tá pesado, eu vou jogar fora, mãe, não tô aguentando. Quando eu cheguei em casa, cadê a carne? Cadê a carne, meu filho? Joguei fora. Quer saber se eu apanhei? Apanhei. Mas sabe, quando eu conheci a igreja,
uma das coisas que mais me quebraram quando eu estava estudando a Bíblia foi o irmão falar que eu precisava servir minha família. Foi a última vez que eu falei um obrigado para minha mãe, para lavar minha roupa, fazer minha comida. Aquilo me quebrou, eu chorei que nem criança. Sabe, servir com encorajamento. Quando nós estamos encorajando alguém, estamos servindo. Servir um casal, ficando com seus filhos, para que eles tenham uma saída. Se oferecer, não, deixa que eu fique com os seus filhos hoje. Vai ter uma saída com a tua esposa. Você não sabe o benefício que isso faz para um casal. Servir um irmão doente, levando uma comida para ele, ou uma palavra amiga. Servir um vizinho, levando um bolo. Ajudando um amigo da escola, na matéria que ele está com dificuldade. Irmãos, nós comunicamos Cristo com isso. Sabe, estudando a Bíblia com alguém. Eu lembro quando estudaram a Bíblia comigo. Eu gostei da igreja, mas eu não queria estudar a Bíblia. Quando perguntaram para mim no domingo, quando a gente pode estudar a Bíblia? Eu falei, eu vou te ligando aí, a gente vai se falando, um dia a gente pode estudar. O irmão perguntou, pode ser amanhã? Eu falei, agora, não vai dar para fugir daqui agora, hein? Eu falei, mas eu não vou ter tempo de vir até aqui, eu vou até você. O irmão saiu do centro da cidade, foi lá em Santo Amaro, onde eu trabalhava, na hora do almoço, e ele trabalhava também. Ele era vendedor, ele fez a agenda dele para ficar próximo daquela região e estudou a Bíblia comigo. Dedicando tempo, gastou gasolina. Então, irmão, servimos quando estamos aprendendo para poder ensinar alguém. Não só para ser eruditos da Bíblia, mas para ensinar alguém. Sabe, servimos quando estamos lá unidos com a igreja em casa, lutando pela união da igreja em casa. Apoiando quem está liderando, os irmãos que estão liderando, apoiando na organização. Com os casamentos, ajudar casamentos que estão em dificuldades. Servimos quando estamos ajudando um irmão, uma família a educar seus filhos. E por aí vai, irmãos. Sabe, o simples fato de irmos para uma igreja em casa, na reunião da igreja em casa, e nos oferecer para lavar a louça, depois que termina. Sabe, algumas irmãs lutam em fazer a igreja em casa na sua casa, e às vezes ficamos lá, você precisa ser mais grata, você precisa ser mais serva. Mas vai ver, os irmãos chegam lá, todos belos e formosos, comem, sujam a casa e vão embora. E a irmã tem que acordar 5 horas da manhã para trabalhar e tem que lavar a louça até meia-noite. Eu estava falando com um líder outro dia, de uma igreja em casa, que ele estava lutando, porque ele preparava a reunião, ele se esforçava, ele preparava a casa dele, a comida, e aí alguns membros nem iam na reunião e nem ligavam para dizer o que aconteceu. Puxa, irmão, se está acontecendo isso na sua igreja em casa, e se você é o responsável por isso, eu quero chamar você a se arrepender. Porque isso é servir, estar unido. Lá, eu vou para a igreja em casa, eu vou estar com meus irmãos para servir. Se cada um chega na igreja em casa com esse coração, Jesus ensinou isso para nós. A igreja em casa vai ser um sucesso. Vai ser uma alegria estar lá reunido. Você vai querer estar lá. Mas se coloca no lugar desse irmão. Preparou, ele trabalha, a vida é corrida, fica lá preparando algo para animar os irmãos. E aí alguns nem vão. E nem liga. Ou alguns até ligam, mas ligam toda semana dizendo que não vai. Sabe, irmãos, quando estamos com os irmãos, temos que pensar que estamos servindo para agradar a Jesus. Servindo os irmãos, eu amo meus irmãos, mas eu quero imitar o meu mestre. Jesus fez isso. Sabe, uma das coisas que me ajudaram muito a enxergar Jesus foi a servidão dos irmãos. No começo da vida cristã, a gente começa a querer crescer espiritualmente, mas a gente não sabe muita coisa. E o que anima é ver os irmãos nos servindo. Eu me lembro me ensinando a ter um namoro puro, me ensinando a ter uma saída com a Rosângela.
Eu era namorado grosso, que entrava no carro e depois saía, até esquecia da namorada. Me ensinaram a abrir a porta para ela, pega na mão dela, chama ela de querida. Às vezes eu quero chamar ela de mãe, ela não gosta. Chama ela de querida. Os irmãos servindo, querendo o melhor para mim. E eu lembro que também, quando estava em casa, ainda com os meus irmãos, uma das coisas que ajudaram meus irmãos a enxergar Jesus foi a decisão que eu tomei de servir eles. Que eu lembro que na minha casa era uma correria, era para comer a comida que sobrava. Quem chegava primeiro comia. Quem chegava por último encontrava a travessa com o garfo lá, na geladeira. E eu lembro que tomando a decisão de fazer o prato do meu irmão, ele chegava em casa e falava: não é possível, alguma coisa está errada com o meu irmão. Deixa eu ir lá ver o que está acontecendo nessa igreja. E aí ele veio e ele entendeu. Depois meu outro irmão, a mesma coisa. Com a Magali eu fiz errado. Eu sentava com ela e falava: você precisa se arrepender, porque senão você vai para o inferno. Demorou 22 anos para ela se tornar cristã. Mas irmãos, a servidão comunica Jesus para as pessoas. Eu estava vendo o depoimento aqui do Chicão, quando ele recebeu o convite, e depois ele veio na reunião, ele se convidou para estudar a Bíblia. Por quê? Porque ele viu um ambiente de servidão, de alegria, os irmãos ali servindo. Eu quero fazer parte disso. No mundo não tem isso. Sabe, é inspirador ver irmãos que servem, que têm o coração, que têm o dom de servir. Tem irmãos que têm dom, faz da melhor maneira possível, porque está feliz e é o dom. Mas servidão é um chamado para todos. E eu fico tão feliz quando eu vejo irmãos que me inspiram com a servidão, como por exemplo o Geraldo e a Cris. Sabe, o Geraldo e a Cris têm passado por dificuldades. Eles não estão conseguindo emprego já faz um tempo. Mas toda manhã eles estão com um cafezinho aqui servindo. De graça. Pelo menos não me cobrou nenhuma vez ainda. Mas você conversa com eles, eles estão animados, estão lutando, mas estão animados, estão servindo. A Sueli Paula, ontem teve o culto das senhoras aqui, foi emocionante, não foi? As senhoras estavam aqui ontem, eu vi algumas fotos, eu falei com a Gladys, estavam super emocionados aqui. E tem a Sueli Paula, que canta aqui no coral. Essa senhora já lidera o ministério das senhoras lá no leste há décadas. E é impressionante a servidão dela. É impressionante o coração dela de sair e cuidar das senhoras, e se preocupar com a saúde delas, sempre servindo. E o marido dela nem é cristão, e ela está lá, sempre servindo. Sabe, lá no leste tem um casal, César e Leni, há um tempo atrás, reuniu alguns irmãos e organizou para fazer a reforma da casa de uma senhora cristã que estava passando por dificuldades. E eles fizeram. E eu poderia aqui falar uma lista enorme de outros exemplos de servidão. O que eu quero dizer com isso, irmão? Não existe momento ideal para servir. Agora é o chamado para servirmos. Hoje é o momento, do jeito que você está, com emprego ou sem emprego. Jovem ou não tão jovem. Solteiro ou casado. Casado com filho ou sem filho, com filho pequeno, com filho recém-nascido, com filho barbado. O chamado é agora. Jesus tem que ser comunicado aonde nós estivermos, irmãos, por causa da nossa servidão, nos doando, esvaziando de nós. Eu queria deixar esse pensamento para você. O que você precisa fazer para se esvaziar? O que você precisa tirar da sua agenda para ter tempo para servir? Sabe, há uma escritura em Zacarias capítulo 8, versículo 23. Diz assim, ó: naqueles dias
10 estrangeiros e não agarraram um judeu para lhe dizer: nós queremos seguir a sua religião, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Olha, quando eu leio essa escritura, me arrepia. Imagine isso acontecendo na sua igreja em casa. Deus abençoando tanto a união lá, que vão ter pessoas chegando lá. Imagine se hoje na sua igreja em casa aparecessem 10 pessoas querendo estudar a Bíblia. A minha pergunta é: você vai ter tempo para fazer isso? Ou você vai empurrar tudo para o líder da igreja em casa? Se vira aí, meu irmão. Eu vou ficar aqui orando quando tiver tempo. Ou você vai se colocar: não, eu vou mexer na minha agenda aqui, eu vou ter o tempo, eu vou marcar, eu vou até ele, eu vou me colocar para estudar a Bíblia. Ah, mas eu não sei estudar a Bíblia direito. Nunca é tarde para começar a aprender. A prática ensina muito. Mas imaginou isso acontecendo na sua igreja em casa? Irmãos, as nossas reuniões têm que ser assim, irmãos. Animadas, porque os irmãos estão lá querendo servir um ao outro. Imagina a sua igreja em casa assim, lute por ela. E você vai ter prazer de estar lá. As pessoas vão chegar lá, elas vão querer ficar, elas vão querer voltar. Porque sabe por quê? Porque lá fora não tem isso. E se Cristo está sendo comunicado dentro das nossas reuniões, dos nossos convívios, por causa da servidão, elas vão querer voltar. Assim como o Chicão fez, e muitos aqui, não é? Mas quando há poucos servos, numa multidão de necessidades, o clima fica um clima de ingratidão, de reclamação, e as pessoas saem de lá, não saem tocadas. O líder da igreja em casa pode fazer uma aula ou compartilhar algo incrível da Bíblia, mas se as pessoas não sentem ao redor que há servidão, que há entrega, aquilo não toca. A servidão toca. A servidão converte pessoas. Sabe, no versículo 17 de João 13, Jesus disse: já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se praticarem. Também em Atos 20, versículo 35b, a segunda parte do versículo fala assim: lembre-se das palavras do Senhor Jesus, é mais feliz quem dá do que quem recebe. Sabe, Jesus falou isso, irmãos. Seremos felizes. Sabe, servir traz uma alegria, essa alegria da alma, essa satisfação da alma, quando você está servindo, se dando para estudar a Bíblia com alguém, se dando para animar alguém, mesmo que essa pessoa às vezes nem estude a Bíblia, mas você está servindo, aquilo anima a tua alma, traz essa alegria. Mas quando não se faz isso, irmãos, quando a gente perde o espírito de servidão, uma tristeza e um sentimento de insatisfação vai dominando nossa vida. E talvez você está aqui hoje não sabendo por que você não está feliz, por que você não está satisfeito, por que você não está alegre. E eu te faço a pergunta: você está servindo? Você está se esvaziando, se colocando para servir? Você vai ver que a alegria... Eu desafio você a mostrar uma pessoa que é serva, que não está feliz, que não está alegre, que não está com um sorriso no rosto, que não está grata. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes vamos estudar a Bíblia com uma pessoa, e várias vezes aconteceu comigo, de chegar lá: eu não sei nem porque eu estou aqui, estou lutando, que nem um cachorro hoje. E aí você abre a Bíblia, começa a estudar com a pessoa, e a pessoa está muito pior que você. E aí você sai: glórias a Deus, Deus, obrigado pela minha vida. E você quer ajudar aquela pessoa. Você não fica feliz porque ela estava mal, mas você fica feliz porque a sua vida está muito melhor do que você imagina. E aquilo te motiva a querer ajudar aquela pessoa. Sabe, a falta de alegria é consequência de falta de servidão. Isso abre portas para a depressão. A depressão tem a sua parte fisiológica, mas também tem a sua parte espiritual. Paulo falou sobre manter constrangido. Esse é o nosso desafio, irmãos. Nós caminharmos na nossa vida cristã, nos mantendo constrangidos pelo amor de Jesus.
e respondendo isso, servindo os irmãos. Quem você vai servir hoje? Quem você vai servir essa semana? Quanto tempo você vai reservar na sua agenda para você dedicar à servidão dos irmãos? Para terminar, o que me alegra muito pensar em servidão, irmãos, é que Deus promete que no grande dia em que será revelada a salvação, o próprio Deus vai nos servir. Olha em Lucas 12, versículo 35. Você já imaginou isso? O próprio Deus, a Bíblia fala em Apocalipse também que Ele vai enxugar nossas lágrimas. Lucas 12, versículo 35 diz assim: e Jesus disse ainda: fiquem preparados para tudo, esteja com a roupa bem presa com o cinto, e conserve as lamparinas acesas, sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo, ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los. Mandará que se sente à mesa e ele mesmo servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Irmãos, o nosso Deus, Jesus vai voltar. E cada vez mais esses indícios ficam fortes. E se ele não voltar até você morrer, quando você morrer, já era, acabou. Você vai esperar esse dia chegar na sua vida, ou na sua morte, sei lá. Mas a pergunta é, irmãos, grande questão é, nós ficarmos firmes até o fim, servindo. Isso vai manter a nossa conexão com Deus. E pensar que Ele vai nos servir. Sabe, a igreja é o povo de Deus escolhido, que Deus escolheu. O povo separado para servir a Ele. E cada vez mais chega gente para ser servida. E também para aprender a servir. Você está aqui hoje nos visitando, você é muito bem-vindo. Mas nós queremos convidar você, nós queremos servir você. Mas também nós queremos ensinar você a ser servo também. Esse é o grande chamado para todos nós. Porque o nosso mestre deu exemplo de servidão. Vamos pegar a toalha, irmãos. Lavar os pés uns dos outros. Vamos restaurar o nosso convívio, a servidão. Vamos chegar na nossa igreja em casa e vamos lutar para que seja um convívio de servidão, para você ter prazer de estar lá. E pense, quando você não vai, você está desanimando as pessoas que estão lá. Porque nós estamos juntos para encorajar um ao outro, para animar um ao outro. E se esse espírito de servidão está presente em nossas igrejas e em casas, vamos comunicar Jesus para as pessoas. O Espírito de Deus vai estar lá. Deus vai estar presente através de nós, da nossa servidão. Que você saia daqui com esse pensamento hoje, meu irmão. Essa é a minha oração. Que Deus chama você para servir do jeito que você está hoje. Chegou aqui desanimado hoje, é desse jeito que Deus chamou você a servir. E no meio do caminho, você vai ver a transformação que Deus faz no nosso coração, por estarmos praticando servidão que o nosso mestre ensinou para nós. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos o exemplo perfeito que é Jesus. Pai, é constrangedor pensar em Jesus, que saiu do mais alto dos céus e veio aqui, Pai, vestir a nossa natureza humana, nos serviu sendo exemplo, morreu na cruz por nós, Pai, sem um pecado. E hoje nós podemos ser salvos, não por nossos méritos, mas porque Jesus nos serviu. Obrigado pelo exemplo de Cristo, Pai, lavando os pés dos discípulos, nos chamando a servir, Pai, os apóstolos depois, aprendendo a lição com Jesus.
E hoje nós temos a igreja que é maravilhosa, Pai, que é o povo escolhido do Senhor aqui na terra. Pai, nos ajude a ter o coração de servos. E aproveitar, Pai, essa maravilha que é fazer parte da igreja, onde nós podemos servir um ao outro, Deus. Podemos dar de nós. Podemos nos entregar para imitar o nosso Mestre. Pai, a minha oração é que nós vamos restaurar o espírito de servidão em nosso convívio, aonde estivermos. Seja na igreja em casa, seja em nossos lares, servindo nossas esposas, maridos, filhos, pai, mãe. Seja na reunião da igreja em casa, seja no trabalho, seja na escola, na rua, na vizinhança. Pai, ajuda-nos a comunicar Jesus através da nossa servidão. Essa é a minha oração, Deus. E muito obrigado pelo privilégio que nós temos de servir, porque o Senhor nos dá tantas coisas, Deus, e nos deu o bem maior que é a nossa salvação. E pensar que um dia vamos estar com o Senhor, e o Senhor vai nos servir, Pai. Muito obrigado por esse privilégio. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.